Bom, boa noite, gente. Eu sou Daniela Lopes, da página Sementes do Florescer. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no Encontro com a Criança Interior, um trabalho que eu faço em parceria com a Letícia do Ho'oponopono, Letícia Vidigal do Ho'oponopono, onde a gente trabalha através dos filmes, as feridas da infância, mostrando como essas feridas interferem na vida dos adultos. Então, vou chamar aqui a Letícia. Boa noite, gente, para todo mundo que está entrando. É um prazer muito grande para nós ter vocês aqui conosco nesse dia, né, no encontro com a criança interior. Letícia, eu já me apresentei, então te convido a se apresentar também. Então, boa noite a todas, né? Todos que estão aí hoje com a gente. Eu sou Letícia Vidigal, da página Ho'oponopono Anjos. Eu sou professora e facilitadora de Ho'oponopono da identidade própria, que é o Ho'oponopono que foi modificado, né, pela Morná Simeona no início do século XX, né, do século passado. E hoje eu ensino esse Ho'oponopono através de cursos, workshops, e tem uma conexão muito forte com a criança interior, né? O Ho'oponopono entende esse relacionamento com a criança interior como um relacionamento mais importante que nós podemos estabelecer para nossas vidas. Então é um prazer estar aqui com a Dani para a gente poder conversar sobre esse tema que é tão importante. E é isso. Sejam muito bem-vindas aí, todo mundo que está chegando. Muito bem-vinda a todo mundo que está entrando. Eu vou desativar os comentários por enquanto, para que a gente possa enxergar a Letícia de uma maneira mais limpa. Mas vocês podem, se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, vocês podem usar o balãozinho de perguntas aqui do próprio Instagram, que eu paro aqui, leio as perguntas, né, os comentários. Bom, de praxe, a Letícia tem contado para nós o filme que a gente vai trabalhar, ela tem descrito o filme, mas a nossa ideia não é fazer isso por muito tempo mais, né, Letícia? Por dois motivos. Primeiro, que a gente quer aproveitar esse espaço para conversar melhor com vocês, né? Para ouvi-los também, para tirar dúvida, para ouvir a história, para a gente trabalhar os sentimentos, de repente, aí que surgem no decorrer da nossa live. Mas também porque o caminho do autoconhecimento, que é o meu objetivo aqui, e o da Letícia, né? A gente trabalha com autoconhecimento, precisa que cada um se responsabilize também. É uma jornada que a gente faz junto, mas que cada um tem uma responsabilidade de 50%. Então, nós vamos estipular aqui hoje um prazo, uma data que a Letícia vai estipular ali, para ela continuar contando a história dos filmes. E nós vamos convidar vocês para vocês assistirem mesmo os filmes antes de virem para a live, porque os filmes são excelentes, né? Os que a gente está escolhendo com muito carinho para vocês, para que a gente possa trazer exemplos mesmo né, do que as feridas infantis, quais os ciclos que se repetem na vida do adulto com as feridas da infância, né? Como a maneira que a gente, como uma forma defensiva daquela dor que a gente sentiu, a gente adquiriu uma estratégia na vida e isso vai repercutir na vida diversas vezes, em vários quesitos da vida, né? Várias áreas da vida. Então, é muito importante que vocês assistam os filmes, para vocês verem as cenas, para vocês também sentirem a emoção de estar ali conectado com aquela imagem, com aquilo que a atriz ou o ator estão passando naquele momento. É muito diferente quando vocês assistem e quando a Letícia conta aqui, né? Então, essa história de Memórias de uma Geisha é mais uma história que tem várias coisas que acontecem, então com certeza eu vou deixar coisa de fora, mas só para vocês entenderem um pouquinho de qual que é a linha mesmo, né? De como que são os enredos. Essa é a história de uma menina que relata a história dela, então existe uma narrativa em primeira pessoa que é dessa geisha. E ela começa o filme com ela muito pequena, sendo entregue pelo pai
há uma pessoa que leva ela e a irmã mais velha e a gente vê uma mulher deitada que a gente percebe que ela está doente. Depois nós entendemos que essa é a mãe das meninas que estava doente, muito doente, e que, portanto, provavelmente por causa disso, por uma questão da situação do pai, ele entrega essas duas meninas com tristeza, ele chora, e as meninas vão embora muito assustadas numa carroça e são levadas para uma cidade. Eu não conheço muito da cultura japonesa, conheço muito pouco, mas o que eu entendo, o que a gente entende pelo enredo? Elas são levadas para uma casa, onde nessa casa existe uma senhora, uma dona da casa, que vive com a mãe, e já existe nessa casa uma mulher, que é uma geisha, que mora ali, e mais uma menina que está recebendo o treinamento para ser uma geisha. Essa pessoa que pega as duas meninas chega nessa casa e apresenta as duas. E a mulher fica com a protagonista, que tem somente 9 anos de idade. E a irmã mais velha dela é levada para uma outra casa, que depois a gente descobre que parece que é uma casa de prostituição, já que ela já era mais velha. Ela entra nessa casa e a única coisa que ela consegue pensar é que ela quer encontrar a irmã dela, quer achar a irmã, onde está minha irmã, como que eu faço para encontrar minha irmã. E lá ela já é apresentada para uma outra menina que mora na casa, que já conhece um pouco do funcionamento da casa. Então mostra para ela o tipo de trabalho que elas têm que fazer, como que elas têm que se comportar. E elas começam fazendo serviços de casa, limpeza, organização, levar água para os lugares, porque não tem água encanada, né? Então, mas ela tem isso na cabeça, que ela quer encontrar a irmã dela, que ela quer encontrar a irmã dela. Então, durante essa geisha que já mora na casa, estabelece uma relação com ela assim, olha, você tem que ser fiel a mim. Seja fiel a mim. Ela promete que vai ser fiel a essa geisha. Por causa disso, ela acaba apanhando algumas vezes, porque essa geisha traz um tecido para ela, um kimono para ela, e fala com ela assim, pinta esse kimono, e ela pinta o kimono, e depois ela descobre que era de uma outra geisha. E aí ela fica parecendo que ela tinha roubado o kimono e tinha pintado o kimono dessa outra menina de uma outra casa. E aí ela apanha por causa disso, mas ela continua fiel a essa mulher que mora na casa, essa geisha. Não a dona da casa, não a pessoa responsável pela casa. A pessoa responsável pela casa fala para ela, olha, você vai ter que trabalhar para que você possa pagar a dívida que você tem comigo. Porque quando você veio para minha casa, eu entreguei dinheiro para a pessoa que te trouxe. Então, você tem essa dívida comigo. Agora, por causa desse kimono que você estragou, a dívida aumentou. E assim vai acontecendo a relação dela dentro dessa casa, ela entendendo que ela tem uma dívida com essa mulher e que, portanto, ela vai ser preparada para ser uma geisha e que o que ela recebe de dinheiro como geisha vai ser passado para a mulher dona da casa, assim como já acontece com essa geisha que já mora na casa. A geisha que mora na casa, essa mulher mais velha, mais madura, fala com ela assim, você tem essas coisas na sua casa porque eu pago para você. Eu dou para você através do meu trabalho como geisha. Geisha, gente, é não sei, é parte da cultura japonesa, né, que é um pouco difícil para a gente entender como é que funciona, porque elas não são prostitutas. Elas são mulheres que são treinadas para a arte da dança, para a arte do leque, para saber caminhar, para saber se pintar, para saber se portar. Elas são sedutoras, elas trazem a questão da sedução, mas não do sexo propriamente. É muito mais a pessoa estar próxima delas, os homens, né, estarem próximos, poderem desfrutar da companhia delas. É como se elas fossem fazer um entretenimento dos homens, né? Entretenimento artístico, assim, sim, como se elas fossem objetos de valor, que sim, as pessoas podem usufruir ali da companhia, mas não necessariamente possuir, né, através das relações, nada disso. Então, quanto mais desejável é uma geisha, melhor para elas, porque aí elas encontram homens que estão dispostos a sustentá-las. E na medida que elas encontram esses homens, eles passam a pagar pelo sustento delas, elas não precisam mais morar na casa ali
daquela mulher que funciona como uma espécie de cafetina mesmo. Mas elas não são prostitutas, elas são gueixas. Mas aquela mulher que está ali, que é a dona da casa, é a pessoa que recebe o dinheiro dela, que controla a vida dela. Então, as gueixas, inclusive, elas são orientadas para serem castas, para não terem relações com ninguém, justamente para que elas se tornem cada vez mais objetos de desejo e valiosas no olhar dos homens. Então, ela primeiramente, ela não vislumbra, ela começa a ser treinada como geisha, mas a única coisa que ela quer fazer, a protagonista, é fugir para encontrar com a irmã dela e fugir com a irmã. E ela acaba encontrando, tendo essa possibilidade de estar com a irmã dela, e a irmã dela fala assim, olha, me encontra amanhã, porque amanhã nós vamos fugir juntas. E ela fala assim, não, vamos hoje, vamos fugir hoje. Ela, não, é amanhã. Só que na mesma noite que ela encontra com a irmã e tem essa oportunidade de fugir, a irmã fala com ela, não, amanhã nós nos encontramos, ela tem uma briga com essa outra geisha que mora na casa e acaba contando para a dona da casa que essa geisha encontrava com um rapaz. Ela tinha relações com um rapaz, porque essa geisha era apaixonada por um rapaz e, no caso, pelo fato dela ter relações com esse rapaz, ela se torna menos desejável, menos valiosa. Então, não é uma coisa que pode ser feita. Quando ela conta isso para a dona da casa, por causa dessa briga que ela teve com ela e ela fica com raiva e acaba contando, a dona da casa manda trancar toda a casa. Então, tranca toda a casa na véspera do encontro dela com a irmã. Então, ela resolve fugir pelo telhado. Então, ela sobe o telhado e começa a tentar escapar, cai do telhado, é levada de volta para a casa da dona da casa, lá onde ela estava. E ela fala assim, olha, agora com esse tratamento médico, você está me devendo mais ainda. E ela percebe que ela perdeu a oportunidade de fugir com a irmã. Ela não tem como fugir. E ela conta no relato dela, porque ela está sempre numa narrativa ali de primeira pessoa, da gente ouvindo a voz dela, que a irmã, ela nunca mais soube da irmã. Ela nunca mais teve notícia da irmã. Então, isso traz uma tristeza muito grande para a vida dela. Ela faz as coisas num sentimento de um fracasso mesmo, né? Como se ela estivesse desistindo mesmo de viver e ela não, você vê que ela está triste, o corpo todo dela expressa essa tristeza e um dia ela está apoiada numa ponte na cidade onde ela mora e um homem chega e fala com ela assim, não, mas você está triste desse jeito? Por que você está triste assim? Não fica triste assim, não. Vem cá que eu vou comprar um sorvete para você. Não é sorvete não, tá, gente? É gelo com sabor. Uma coisa muito comum, assim, em alguns países. Então, ele oferece isso para ela. E ele está acompanhado de duas geishas. Duas mulheres com o rosto pintado, com o kimono, como elas se vestem, caminhando do jeito que elas caminham, porque elas não caminham como as outras pessoas. Elas usam tamancos que são desse tamanho, assim, no formato como uma plataforma mesmo. Elas têm a maquiagem, elas têm a postura, e ele está acompanhado de duas geishas. Então, quando ela tem esse encontro com ele, e ele oferece esse sorvete para ela, e ela recebe esse sorvete, ele entrega para ela um lenço para ela limpar a boca, e ela guarda esse lenço, e ele vai embora. E a partir desse momento, ela decide que ela vai se tornar uma geisha, porque ela entende que, se tornando uma geisha, ela conseguiria estar na companhia daquele homem, que é um presidente de uma empresa, que ela só chama ele de presidente. Então, isso transforma completamente a vida dela e a forma dela se relacionar na casa onde ela estava. Ela se entrega a essa preparação como geisha. E a mesma adversária, a geisha adversária, cujo kimono foi pintado por ela, faz uma proposta para a dona da casa de cuidar dela durante um período aí de alguns meses e transformá-la e recuperar o tempo perdido dela, que ela havia perdido sem treinamento, porque ela não tinha feito o que ela tinha que ter feito na época, porque ela estava nesse período difícil dela. Fala assim, eu vou treiná-la para que ela possa ser... Não, isso ela já era mais velha. Depois que ela... Peraí, calma, que eu confundi um pouquinho. Vamos lá. Depois que ela encontra com esse homem e decide ser uma geisha, ela ainda passa um período sendo apenas uma servente da casa. Até que essa mulher chega e fala assim, olha, eu vou pegar essa menina e vou transformá-la numa excelente geisha. E vou, se eu conseguir pagar um valor alto pelo passe dela, por ela
ser uma geisha. Na verdade, o passe é a entrega da virgindade dela. Então, tem um nome, essa entrega da virgindade da geisha, mas para que esse passe dessa virgindade, dessa perda da virgindade, seja pago muito dinheiro, essa geisha tem que ser muito valorizada pela sociedade. E essa geisha traz ela para perto dela e treina ela durante alguns meses, e ela começa a ficar muito famosa na cidade, porque a E ideia até, é que ela... só te contar um pouquinho, até então essa geisha que vai treinar a menina, né, protagonista do filme, foi a geisha mais bem paga na história, porque foi a mulher mais desejada né, naquela cidade ali, entre todas as geishas. Sim. E ela fala com ela assim, eu vou torná-la a geisha mais desejada, ela vai ter o maior passe para a virgindade dela. A dona da casa fala, duvido, mas tudo bem. E aí aceita o desafio, aceita a proposta. Essa outra geisha morava em outra casa, essa geisha que teve o kimono dela, inclusive, pintado por ela lá, numa disputa com a geisha que morava na casa onde ela morava. Ela treina essa menina tão bem e ela se apresenta para a sociedade de uma forma tão espantosa, com um trabalho de dança, de movimento dos leques. Ela é tão desejada que o passe para a virgindade dela é o mais alto, inclusive, do que o dessa mulher, que tinha sido mais alto antes. Então, ela recebe o dinheiro e ela consegue, e tem relação com a pessoa que pagou, com o homem que pagou, mas no sonho dela, ela quer ser geisha, ela quer continuar esse processo para se aproximar do presidente, o homem pelo qual ela se apaixonou lá na ponte quando ele comprou o sorvete para ela. E agora ela já é jovem, já não é mais uma criança, ela já é mais velha e fica nessa busca desse homem. E esse homem aparece durante essa apresentação dela, ele sabe como é que funciona e ela quer se aproximar dele. E ele quer se aproximar dela, só que no meio do caminho tem um grande amigo dele que se apaixona por ela também e que ele, então, o presidente, recua porque ele entende que esse amigo, uma pessoa muito importante para ele, era mais importante manter a relação com ele do que estar com ela. Nisso, gente, a guerra explode lá no Japão, provavelmente Segunda Guerra, Primeira Guerra, não sei qual guerra que é, porque a gente não sabe direito que época, né, que está se passando o filme, mas uma das guerras, provavelmente a Segunda Guerra, porque chegam vários americanos no Japão depois, o presidente da empresa nessa época consegue resgatar ela e a geisha que a treinou e consegue levá-las, mandá-las para lugares seguros no Japão. Então, passam-se, se eu não me engano, uns 5, 6 anos. Ela fica muito tempo sem contato com ele, até que ele retorna. E esse amigo dele também retorna interessado em ficar com ela. Mas ela não quer ficar com esse amigo, ela quer ficar com a pessoa, o presidente da empresa. E depois disso ela volta a ser uma geisha também. E aí, com os americanos, esse amigo do presidente chega para ela e fala, olha, nós perdemos tudo, a fábrica foi destruída, mas existe um investidor americano que, se a gente conseguir convencê-lo, ele pode nos entregar dinheiro, recurso para a gente reconstruir a nossa vida. E aí eu queria te pedir um favor. Favor faça companhia para ele. Porque aí quando ela volta para a comunidade, porque ela estava afastada, vivendo numa comunidade rural, trabalhando com tecido, quando ela volta para a cidade, as geishas, elas estavam espalhadas para todo lado, as mulheres com o rosto pintado de branco, e a gente percebe que ficou uma coisa meio fetiche sexual, assim, né? Não é mais aquela história da pessoa que foi treinada, que foi preparada, que tem educação, que tem a questão artística. Não, elas viraram praticamente prostitutas e provavelmente muitas japonesas que não eram geishas pintavam o rosto de branco também para que pudessem chamar a atenção dos americanos e de alguma forma conseguir coisas com eles, né? Dólar e também bebida, o que fosse lá que elas quisessem. Mas ela se mantém ainda nesse pensamento assim, não, da geisha antiga, que ela havia sido. Mas ela não quer mais essa pessoa, esse homem, amigo do presidente, atrás dela. Então ela arruma uma forma de estar com esse americano para que esse amigo do presidente, o cara que gostava dela, visse ela como americano e dessa forma não a quisesse mais. Porque uma das grandes... que a gente entende, né?
um dos grandes pontos de sedução da geisha é o fato dela não ser fácil de ser seduzida. O processo dela é ela que seduz, é ela que conquista o cara e não o contrário. E ela começa a ficar com esse americano e pede para a menina que havia acompanhado lá no início do filme, né, na casa, que já também se tornou uma mulher adulta, pede para ela chamar o amigo do presidente, mas ela chama o presidente para que ele a visse com o americano. E ele sai, vai embora. E ela fica assim, gente, mas por que você fez isso? E ela fala, você tirou uma coisa muito importante de mim há muito tempo. E então agora você vai sentir essa dor também que eu senti na época. Por quê? Porque na época que ela se tornou uma grande geisha, antes da guerra eclodir, ela se tornou a pessoa mais importante para a dona daquela casa onde ela morava. E aquela menina que já estava lá há mais tempo achava que ela era a pessoa que herdaria aquela casa, que herdaria as finanças da dona da casa. E a dona da casa já havia anunciado que não, que quem ficaria com tudo seria ela, seria a protagonista. Então, antes que qualquer coisa desse tipo acontecesse, elas foram afastadas por causa da guerra. Então, essa menina faz isso e ela acaba achando que nunca mais teria contato com o presidente, que nunca mais teria contato com essas pessoas, continua a vida dela, até que ela é chamada para poder encontrar com uma pessoa que gostaria de sustentá-la. Tem um nome isso, não sei se é mana, tem um nome em japonês para quem é o homem que sustenta a geisha. Então, ela é convidada para encontrar com um homem que tinha o interesse de se tornar o padrinho dela, vamos chamar assim, padrinho dela. E ela acha que é o amigo do presidente. Quando ela chega lá, é o presidente. Ele que quer se tornar o padrinho dela. E ele se declara para ela e os dois terminam juntos, mas não juntos totalmente, porque ela mesma fala no final do filme que uma vez uma geisha, você nunca deixa de ser geisha. Então você nunca é a esposa oficial, você é a esposa da noite. Então ela não se casou com ele, teve filhos e eles foram felizes para sempre, não. Ela continuou sendo a geisha, com as apresentações dela, provavelmente, né, com o que ela fazia, mas era exclusiva, vamos falar assim, do presidente na noite, né? Então, essa é a história desse filme Diário de uma Geisha. Eu não sei se eu contei direito, porque como são várias cenas assim de uma cultura muito diferente da nossa, é difícil fazer um relato assim linear, né? Porque não é uma história que tem um começo aí vai desenvolvendo, não, vai tendo cortes assim. Mas o relacionamento dela na casa onde ela morava era difícil com essa geisha mais velha. Essa geisha mais velha depois fica com muitos ciúmes dela, tenta realmente destruí-la, tenta realmente abafar o brilho dela. E durante todo o processo ela vai seguindo com muita calma, passa por situações difíceis e tudo mais, mas vai conquistando esse lugar dessa geisha valiosa que ela gostaria de ser. E no final termina também com a pessoa que ela gostava. Aí, Dani, vamos lá, vamos para os pedaços aí importantes, porque acho que é basicamente isso, né, em relação à história. Faltou só uma parte que eu achei era importante falar no início, é que elas foram vendidas, né? O pai as vendeu para essa casa aí dessas geishas. Então, o filme começa bem assim, né? Com a mãe doente, a mãe muito... a sensação que dá que tá praticamente falecendo, né? E depois ela falece mesmo, o pai também falece, aparece no filme depois um histórico desse, né? De que os pais falecem. E ela não tem família mais, mesmo porque a irmã também foge e some no mundo, ela fica sozinha. Então, aqui, a gente começando a trazer o olhar da criança interior, esse filme, ele é muito bom porque aqui ele vai mostrar pra gente a criança divina e a criança ferida sobre um outro aspecto, como a gente fez lá com o filme do Bruce Willis, Duas Vidas. Aqui também dá pra gente mostrar o aspecto da criança ferida e da criança divina, né? Que constitui a criança interior. Então, lá no início, eles são uma família muito simples, né? A gente percebe que é uma família muito, muito simples. Percebe que o pai
teve uma dificuldade, ele fica horas ali negociando com alguém. Então não foi uma coisa que ele vendeu assim com facilidade, mas as filhas são vendidas. O pai entrega mesmo a filha para esse homem e volta para dentro de casa e fecha a porta. Então é uma dor muito grande para essas duas meninas, porque imagina, gente, o seu pai e a sua mãe venderem você. É uma profunda sensação de que você não tem valor para os seus pais, né? Porque algo que você tem valor, algo que é valoroso para você, a gente não dá e não vende. De jeito nenhum se tem valor. Porque valor é diferente de preço, né? Preço é uma coisa que você pode pagar ou não. Mas valor é impagável. Valor é algo que não é o dinheiro que vai, né, colocar preço. Então, o que que isso gera nessas meninas? Uma falta de contato com o valor que elas têm. Porque se elas não têm valor para os pais, e a criança tem uma relação muito grande com os pais. Os pais sempre são referência enquanto criança, né? Então, se não tem valor para os meus pais, eu sou uma pessoa ruim. Porque os meus pais não me quiseram. Os meus pais não quiseram ficar comigo, eles me venderam. O dinheiro valia mais para os meus pais do que eu mesma. Então a gente vê que elas são separadas de maneira muito agressiva, porque como elas perdem os pais, elas se juntam ali na carroça, muito grudadas, assim, querendo, como se uma pudesse apoiar na outra. De início, as duas vão para a mesma casa, depois a irmã mais velha é rejeitada por essa, vamos colocar assim, matriarca das gueixas, né? Que é a mais velha de todas, a pessoa que manda mesmo na casa, porque ela é mais velha. Então, como se ela já tivesse passado do tempo de aprender, de poder ter um valor. Então, a irmã mais velha, ainda pior, fica pior, numa situação pior do que ela, porque vai para uma casa de prostituição. Então, é uma casa onde o valor é dado pelo dinheiro, assim como o pai fez, né? O pai vendeu, pegou o dinheiro e deu à filha. Então, ali a filha também vai repercutindo na vida dela. Depois a gente não sabe o que acontece, se ela continua prostituta ou não. O filme não aparece mais a irmã, mas ali a gente pode ficar muito claro, né? Ela repete na vida dela sem consciência, porque isso não é uma coisa escolhida, é uma coisa que está lá no nosso inconsciente e vai levada por esse caminho da prostituição. A protagonista, eu não lembro o nome dela, não sei se você vai lembrar, Letícia, mas a protagonista, ela fica num lugar ali na casa de quase que um lugar assim de. É como se ela não tivesse. Ela não tem valor nenhum. Então ela tá ali, as pessoas estão cuidando dela, ela não tem condição, ela não tem valor, ela não tem nada. Então ela fica literalmente à mercê de todas aquelas pessoas da casa que a tratam muito mal. Ela é muito maltratada, né? Essa moça que a Letícia conta que ela tinha uma rixa, era uma geisha, que ali ela já era uma geisha, né? Muito bonita, por sinal, e que era a mais velha ali na casa. Tinha a matriarca, uma outra moça que cuidava de tudo ali e que era muito boa, era a única pessoa que tinha um olhar amoroso para a protagonista, mas ela aparece pouco no filme, ela aparece em algumas cenas. Tinha essa outra geisha que estava sendo, entre aspas, preparada para assumir o lugar dessa mais velha. E que tem muita. É uma pessoa que tem muita raiva, parece que. Porque ela queria viver um relacionamento com o homem que ela era apaixonada. Então ela vive um relacionamento escondido. E ela tem muita raiva, especialmente da protagonista. A protagonista é muito bonita no filme desde pequena. E ela tem uma inveja da beleza daquela menina, porque ela sabe que ela vai se tornar uma geisha muito bonita e provavelmente muito mais famosa do que ela. Então, ali, essa mulher, ela é muito cruel com essa menina. É muito, mas é de uma crueldade. E essa criança não sabe se defender. Ela fica ali fiel a essa moça, porque a moça promete algo que ela quer muito, que é levar ela aonde a irmã tá. E de uma certa forma, ela não leva, mas ela fala onde a irmã tá, ela dá a possibilidade dela encontrar a irmã e é assim que ela encontra.
Então, ela fica ali nessa casa sendo muito, muito, muito maltratada. Muito maltratada. E ela não reconhece o valor que ela tem mesmo, ela não reconhece, porque ela não recebeu esse valor. Então, nessa cena que ela tá na ponte chorando, e que o presidente passa e vê aquela menina sozinha, sozinha, completamente sozinha, chorando baixinho, é só as lágrimas que escorrem. Ela não tem força, parece que nem para chorar, para manifestar o seu sentimento assim de uma forma, né, mais livre. Ela é muito contida o tempo inteiro no filme. Então ela tá ali chorando, mas chorando, chorando, chorando mesmo. Chama a atenção do presidente e o presidente tem um olhar amoroso para ela. O que muda toda a vida dela. Porque a maneira como esse presidente olha para ela, uma pessoa da rua comum, que percebe algum valor nela, porque ele fala você é muito bonita, você é uma menina muito boa. E quando ele olha para ela, põe a mão, trata com carinho, põe a mão no rosto, trata com carinho e fala: por que você está chorando? O que te aconteceu? Ela não conta. Mas aí ele vai, dá um sorvete, começa a conversar com ela e fala que ela é boa. Ele fala para ela que ela é boa, que ela é uma menina bonita, ele deixa entender para ela, né, que ela vai ter um futuro. Ele fala com ela isso. E ali ela enche de esperança. Então, ali naquele lugar, a criança dela recebe o olhar amoroso que faltou para ela durante toda essa jornada. E ali ela se conecta com um lado dela que traz luz, que traz força, que traz estímulo, que traz uma alegria de viver, alguma esperança. Ele restaura a esperança dessa criança. E aí ela anda com aquele lenço que ele deu para ela, com as moedinhas, ela vai lá num poço de desejos e joga as moedinhas que ele tinha dado para ela. Lá ela até fala que poderia se alimentar durante o mês inteiro. Ela joga todas as moedas que ele deu e faz um pedido de encontrar com ele novamente. Então, aquele momento muda toda a vida dela, pelo simples olhar que ele tem para aquela criança. Restaura algo nela, restaura a esperança e dá para ela a força de seguir adiante. E assim ela vai no decorrer do filme, como a Letícia falou, né? Então, o que a gente pode trazer aqui? Naquele momento que ela recebe esse olhar amoroso, surge ali a criança divina dela, trazendo esperança para seguir adiante, trazendo uma força. Ela volta para o mesmo lugar, para a mesma casa, com as mesmas pessoas. Depois que ela vai para a casa dessa outra moça que é muito bondosa com ela, né? Até assim, trata ela completamente diferente. Mas de início ela volta para a mesma casa, ainda sendo bem maltratada, mas ela dentro dela muda completamente a criança. De uma criança apática, sem vida, de uma criança sem esperança, muito conectada assim com o que ia acontecer comigo. Ela já tinha apanhado muito feio. É tipo, eu tô largada aqui e eu não. O que acontecer comigo aconteceu porque eu não me importo, né? É do lugar que ela não tem força para se importar. Para esse lugar de a chama da esperança reacender e conduzir ela por uma vida para ela se empenhar e se tornar algo, né? Ela usa essa esperança dela para caminhar onde ela deseja. Aquilo, a criança divina dela leva ela no sentido do desejo dela. E o desejo dela é o quê? Um desejo amoroso. Não é um desejo assim, eu quero me tornar uma geisha para eu ser cuidada por esse homem, para esse homem pagar minhas contas e para eu ter uma vida boa. Não. Ela se apaixona, criança, ela se apaixona pelo adulto. Porque foi a única pessoa que olhou para ela com amor. A única pessoa que enxergou a beleza que ela tem. Enxergou não só a beleza física, a beleza interior. Porque ele faz menção à beleza dela, interior e física, nessa cena do filme. Então,
Isso reacende. Isso dá a força que a nossa criança divina carrega de nos levar em direção à força do nosso, a força do querer, né? Que a gente viu, quem acompanha a gente aqui nas lives há algum tempo, viu exatamente essa força do querer surgir lá quando a gente falou da criança interior, em outros filmes, né? Quando a gente fala, a gente trouxe também no do Bruce Willis e a gente trouxe também um outro filme aqui, quando até o filme passado, quando descobre a potencialidade, né? No filme que a gente trouxe, que é o Como Estrelas na Terra. Quando a gente entra em contato com essas possibilidades, com a nossa potencialidade, ali a gente toca a criança divina. Ali acende a nossa esperança. Ali acende uma motivação para a gente seguir adiante, indo atrás daquilo que a gente almeja, que é amor. No fundo, o que nós todos queremos é amor. E quando ela toca esse olhar do presidente, toca nela, ela muda ela. É por isso que é muito importante vocês assistirem o filme, para vocês verem como ela estava agindo antes desse olhar amoroso, e quando ela recebe esse olhar amoroso, o brilho do olhar, a alegria dela, a postura corporal dela muda. Ela se dedica, porque antes ela não quer ser geisha de jeito nenhum. Ela não quer ser nada antes. Né? A dona da casa fala que ela vai ser treinada para ser geisha e ela literalmente não quer. Ela chega atrasada, né? E ela recebe uma punição que ela não pode mais ser geisha porque geisha não pode atrasar. Então ela recebe uma punição. E aí quando essa moça, essa outra geisha dessa outra casa, que é concorrente dessa mulher que tratava ela muito mal, resolve cuidar dela e transformar ela na melhor geisha que já existiu, né? Melhor até do que ela mesma. Então é muito bonito, gente, a gente perceber que um olhar amoroso pode nos levar em lugares, isso para quem tem filho, para nós mesmas, porque o olhar mais importante desse amor é o nosso olhar por nós mesmos, é o auto-amor. Mas pode ser o olhar de alguém que desperta o nosso amor, que é o que acontece com essa menina. Quando ela recebe esse olhar que ela não teve, ela começa a encontrar um sentido para a vida dela. E ali ela se trata melhor. Ela se dedica a uma vida, né? Não é a vida que ela gostaria de ter, né? Porque ela não queria ser geisha, ela queria ser esposa do presidente. Mas ela vai ao máximo do que lhe é permitido naquele instante. Então, como é importante, né? A gente ter um olhar mais amoroso para as crianças. Sejam essas crianças da nossa família, seja uma criança que está ali do nosso lado, uma criança. Porque a criança, ela é fruto do meio mesmo, fruto do meio que ela vive. Se ela recebe amor, ela entende que ela é boa. Porque a criança entende que o mundo gira ao redor dela e assim é no início. Bebezinho, se nós fôssemos deixados em cima de uma cama, como eu já falei aqui outras vezes, a gente morre. A gente não sobrevive mais de sabe? Um dia uma criança, um bebezinho lá sem água, sem comida, sem carinho, sem afeto, não sobrevive. Então a gente aprende ali a nossa dependência, a gente precisa de um cuidado verdadeiro, é necessário, a gente não morre se não tiver. E depois a gente aprende que esse cuidado vem dos nossos pais, então a gente tem esse olhar para os pais. O mundo da criança vai se ampliando, os avós, os tios e todo mundo, a escola e todo mundo, os amiguinhos. Mas a criança entende que o mundo gira ao redor dela. Então, quando os pais não tratam essa criança com o devido respeito, devido ao amor que ela merece e precisa, a criança entende que ela é ruim, não os pais são ruins. A criança é ruim. Então, foi isso que aconteceu. Ela olhava para ela e aceitava apanhar e tudo do jeito que era, sem vida, sem alegria, sem nada, completamente apática, porque é o que acontece com as crianças que não recebem o amor que precisam. Elas não se acham boas o suficiente. Isso não é intelectual, gente. Por que que não é intelectual? Porque na idade da nossa infância, né?
nós não temos intelecto completamente desenvolvido. Então, na vida adulta, entender na razão as coisas não ajuda a restaurar os nossos traumas infantis. Porque os traumas aconteceram em um momento onde a nossa razão, ela era o nosso centro, vamos colocar assim, de menor capacidade, de menor energia, né? De maior energia, o nosso corpo, que está conectado com o nosso instinto, o corpo é a primeira coisa que forma. A gente chega nessa vida ganhando um corpo, né? Vem a nossa alma, óbvio, a alma vem antes do corpo, mas estou falando no planeta Terra aqui encarnado, a gente nasce e a primeira coisa que forma são as nossas células. Aí, dependendo da crença religiosa de cada um, a alma já está conectada, a alma não está, né? Mas, assim, fisicamente, para a gente existir, é necessário que tenha um corpo. Então, a criança está muito conectada com o corpo, muito conectada com a emoção, porque dentro do ventre, o bebezinho já sente, através dos hormônios que a mãe libera, endorfina, serotonina no prazer, ou adrenalina e o cortisol, que é o hormônio do estresse, quando a mãe está cansada, quando a mãe está estressada, quando a mãe sente raiva. E ali não só através dos hormônios, mas muito pelos hormônios inicialmente, mas depois pelo próprio sentir. O bebê começa a sentir, começa a ouvir, ainda dentro do ventre. Então, gravidez que é desejada, gravidez que, né, que é planejada, vamos colocar assim, tem uma influência sobre aquele feto. A gravidez que não é desejada, a gravidez, né, que foi, que aconteceu, ou que não era, foi uma gravidez que a mãe tentou tirar, né, ou aconteceu alguma coisa, a criança já sente isso, já tem uma rejeição intrauterina. E isso faz parte do valor que a gente se dá. Então, por isso o caminho do autoconhecimento é tão importante, porque apesar da história que a gente tem, seja ela qual for, pode ter sido uma pessoa que os pais tentaram abortar ou que foi doada, né, foi dada a produção, não importa. A história que nós tivemos, ela é um caminho de retorno para a restauração e para seguir adiante. Não é o nosso fim, né? Não, a história que nós tivemos, independente de qual foi, ela não é, como é que eu vou falar? Ela traz traços para a nossa vida fortes, marcantes, né? Da gente desenvolvimento do nosso ego e tudo, mas não é uma coisa, uma sentença, né? Se você teve uma vida, uma família difícil, você foi adotada, você tem uma sentença de ser infeliz o resto da vida. Não, não, não é assim. Nós todos temos feridas. O caminho do autoconhecimento nos leva em direção à nossa ferida para que ela seja restaurada. E mesmo pessoas que tiveram famílias maravilhosas, pais muito amorosos, também têm ferida, porque nossos pais e nós somos todos imperfeitos. Não é possível a perfeição na raça humana. Então, todo mundo tem trauma, todo mundo tem ferida. O caminho do autoconhecimento nos leva em direção a essa ferida para que a gente possa restaurar e seguir com a liberdade de ser quem de fato a gente é. Então, era isso as minhas considerações, Letícia. Abro para você fazer as suas agora. Ah, então ótimo. Eu penso que isso, tudo que você falou, né, gente, é importantíssimo, principalmente para nós que somos mães, pais, que estão aí também. Como que isso que a Dani falou, né? Como que esse olhar amoroso, né, para a criança, mostrando para ela o quanto ela é importante, o valor que ela tem, pode transformar mesmo a vida dessa criança e mudar completamente a forma como ela se relaciona com o mundo, né? Para mim, um dos aspectos mais que ficou para mim marcado em relação ao filme já não teve tanto a ver com a questão da criança em si, mas da percepção que ela teve de que para que ela pudesse ser uma pessoa que teria a possibilidade de estar perto do presidente, ela teria que se transformar.
Então, numa idade muito nova, que normalmente a gente está brincando, que a gente nem está consciente de nada, né? Que é na idade que ela está no filme, ela já toma consciência de que para que ela pudesse ter algo diferente na vida dela, que no caso era ele, o presidente, na vida dela, ela teria que não ser mais como ela era. E como que isso é interessante quando a gente pensa naquilo que nós queremos conquistar na nossa vida. Né? No Ho'oponopono eu falo muito sobre isso. Se nós temos algo na nossa realidade, é porque nós estamos agindo, fazendo, pensando, nós estamos nos relacionando com esse mundo de uma determinada forma que nos faz entrar em sintonia com aquilo que se apresenta. Se nós queremos ter coisas diferentes na nossa vida, nós temos que pensar, fazer, agir e se relacionar com esse mundo de uma forma diferente. E ela, ainda muito nova, tem essa percepção. E aí, a partir disso, ela busca isso que ela percebeu que ela teria que se transformar, né? Essa pessoa que ela teria que se transformar. Uma coisa que eu acho que não ficou muito clara foi que até esse momento da ponte onde ela encontra o presidente, até alguns momentos antes, durante o filme, ela já estava sendo preparada para ser geisha. Mas ela acaba entrando em conflito novamente com essa geisha que já morava na casa, e ela acaba sendo acusada de roubo. Eu não lembro muito bem esses detalhes, mas a dona da casa fala com ela assim: agora eu não vou te treinar mais para ser geisha, você vai ser a pessoa que faz limpeza na casa. Então, ela tinha a possibilidade de treinar para ser geisha, mas no coração dela, ela não queria ser geisha, como a Dani disse. Ela queria ter fugido com a irmã dela. E como que muitas vezes nós resistimos às oportunidades que a vida nos entrega. Isso também foi uma outra coisa que me fez refletir muito nesse filme. Porque nós colocamos na nossa cabeça algo que nós entendemos que é o que nós queremos e pronto. No caso dela, o que ela queria era ter fugido com a irmã. A irmã foi embora, ela nunca mais ouviu da irmã. Então, para ela, o que estava ali na realidade dela não fazia a menor diferença. E nesse processo de não fazer a menor diferença, e dentro dessa percepção, como a Dani disse, né, de não se valorizar, de não entender nem que valor que essa geisha tem, que diferença que isso vai fazer para a minha vida, ela se mete numa enrascada e acaba perdendo a oportunidade que ela já havia recebido de ser formada, né, como geisha. Então, eu fiquei pensando muitas vezes como que a gente coloca, às vezes, assim, eu quero aquela pessoa, eu quero me relacionar com aquela pessoa. E outras pessoas surgem na nossa vida para poder até nos tratar de uma forma melhor, para serem atenciosas conosco, para cuidarem assim do relacionamento, da nossa relação. Não, mas eu não quero nenhuma dessas pessoas. Eu vou resistir a isso que eu tenho. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu quero aquela outra que não me quer, que me trata mal, que me trai, o que quer que seja. Mas eu me volto para aquela pessoa que me faz mal, provavelmente por não perceber o valor que eu tenho, porque aí eu não consigo aceitar, às vezes, coisas muito melhores. Não que os outros relacionamentos vão dar certo, vai ter que ser tudo lindo, maravilhoso, porque isso eu não acredito muito nesse planeta, não. Eu acredito que todo relacionamento é difícil, mas dentro desse exemplo, é muito no sentido dessa resistência que nós temos aos sinais que a vida vai nos dando, ou às oportunidades que a vida vai nos entregando, e que a gente resiste por essa ferida que a gente carrega, e porque a gente coloca na nossa cabeça que a única forma da gente ser feliz é se a gente conseguir a coisa X. Que foi o que aconteceu com ela. A única forma que ela tinha para viver era através da fuga com a irmã. E aí, quando entra esse presidente, quando entra essa pessoa na vida dela e fala assim, olha, tem mais nessa vida. E ela percebe que aquilo que ela resistia era o que daria possibilidade para ela estar com ele, então ela precisava se tornar uma pessoa que tivesse, vamos falar assim, não, eu vou falar direito entre aspas, né, para estar com ele, porque ela entende que ele é uma pessoa muito diferente das pessoas que estavam ali com ela, que ele é chamado de presidente. Ela entende que ela tem que fazer uma transformação interna.
E aí ela para de resistir à vida dela, porque ela não volta naquele momento a ser treinada para ser geisha. Ela continua com o trabalho de faxina na casa. Mas ela não resiste a esse trabalho de faxina mais. Ela continua fazendo, ela continua trabalhando, ela continua se dedicando ao trabalho de faxina, mas pensando, trazendo na mente dela que o que ela gostaria de fazer é ser geisha. Mas ela poderia ter se rebelado, ela poderia ter fugido, ela poderia ter feito outras coisas, mas ela não faz. Ela traz esse desejo no coração dela de que ela quer ser geisha, mas ela volta para casa lá onde ela trabalhava para continuar o trabalho dela de faxineira. E só depois de um tempo é que essa outra geisha dessa casa adversária aparece e fala assim: não, deixa eu treinar essa menina para ser geisha. Então ela perde durante vários anos um período de treinamento para ser geisha, que a outra menina da casa participou, fez parte, e precisa ser treinada durante meses. Mas ela já carrega esse desejo com tanta força no coração dela. O que é a gente carregar um desejo verdadeiro no nosso coração? A gente não resiste àquilo que a vida apresenta para nós, que é o que a sensação que a gente tem no filme, porque ela passa a ser faxineira com satisfação, com tranquilidade, sem a rebeldia que ela tinha antes, sem a resistência que ela tinha antes. E quando ela recebe a oportunidade de novamente ser treinada, durante meses apenas, e não anos, que é um treinamento de uma geisha, ela mergulha nesse treinamento. Ela entra nisso com um desejo intenso e uma dedicação intensa e uma certeza intensa ali do que ela queria e do que ela iria fazer para poder conquistar aquilo. E a Dani lembrou uma cena muito importante, que é a cena que ela leva as moedas que ele entregou para ela, que o presidente entregou para ela, para um templo lá, para um lugar para ela entregar, né? Como se fosse esse poço dos desejos mesmo, como se fosse esse local de devoção ali, de entrega mesmo daquilo que você tem. E ela entrega todas as moedas, ela não guarda nenhuma para ela usar para ela. E aí eu fico pensando assim, quanto nós estamos dispostas, né, a entregar da nossa vida para conquistar algo que nós desejamos. Porque ela entregou tudo. Ela entregou todas as moedas. Ela não ficou com nada. Para entregar mesmo, para mostrar ali o desejo dela de se tornar geisha para estar novamente com o presidente. Então, ela não. Aqui ela fala assim: aqui eu tinha, como a Dani comentou, né? Eu tinha moedas aqui para um mês inteiro de alimentação, de comida para mim. Mas eu entreguei tudo. Ela fala assim: eu entreguei quase tudo e fiquei com 10% para pelo menos comer um pouquinho ali, aqui, ali. Não, ela entregou tudo. Nessa vontade mesmo, nesse desejo, né? Que é como a Dani fala dessa criança divina, que no Ho'oponopono a gente fala dessa centelha divina que a gente carrega, dessa conexão mesmo com essa energia mesmo, que a gente pode chamar do que a gente quiser, de uma fonte, do universo, de Deus, do divino criador, da inteligência divina, numa entrega mesmo assim, é isso que eu quero, estou disposta a entregar tudo. E aí as coisas vão acontecendo e ela vai conquistando e vai realizando e vai encantando as pessoas com o trabalho dela, que é um resultado desse desejo e dessa certeza e dessa entrega que ela faz. Então, como que a gente ter um desejo no nosso coração e realmente fazer uma entrega, né? Se entregar a nossa vida a esse desejo que a gente leva, sem resistir. Mesmo quando a vida não apresenta para nós os caminhos exatos para nos levar para onde a gente deseja, né? Porque é o que acontece com ela. Ela deseja agora ser geisha, ela quer entrar de novo para essa escola e não entra. Em nenhum momento ela tem essa oportunidade de voltar. Só mesmo quando essa outra geisha vai para casa e fala assim, não, eu vou transformar ela na geisha mais valiosa aqui dessa cidade. Então, para mim, esse filme é um filme que mostra muito essa importância
desse olhar mesmo amoroso, né, que a gente pode receber de outras pessoas, até para a gente alimentar também esse olhar amoroso em nós mesmas, como a Dani disse. Mas como que é forte quando a gente traz um desejo no nosso coração e como que se entregar a esse desejo, o universo vai abrindo os caminhos também, né? Como se houvesse mesmo uma conexão mesmo da energia daquilo que a gente traz dentro do nosso coração com a energia do que está acontecendo lá fora, para que as coisas caminhem e aconteçam, às vezes de formas inesperadas, que foi no caso dela, né? Nesse filme. Então, era um pouco isso que eu queria falar, que eu queria destacar a respeito dele. Mais uma vez, faço o convite para vocês assistirem, né? Porque é sempre importante a gente também ter a impressão, a nossa própria impressão a respeito do filme, perceber esses momentos, né? Talvez alguma outra coisa vai chamar a atenção de vocês mais do que chamou a nossa atenção. Então, é sempre interessante também assistir por causa disso, né? Você falando aí, me tocou uma coisa aqui, que é assim, a nossa necessidade de estabelecer vínculos, né? O ser humano, ele não tá aqui para ser sozinho mesmo. Porque como você mesma disse, ela teve a chance de ser geisha, aquilo não fazia sentido para ela ser geisha, porque ela não queria ser vista com aquele olhar de desejo que aquela. E primeiro que ela nem sabia o que era ser geisha. Quando ela chega na casa, ela não sabia o que era ser geisha. Não sabia nem que casa que era aquela, ela não sabia nada. Ela literalmente foi. Ela era muito pequena. Ela era muito pequenininha, né? Então ela foi literalmente jogada ali naquela casa. E depois, assim, ela não tinha sentido para ela querer ser geisha. Porque tudo que ela queria era um vínculo. Ela tinha perdido o vínculo com os pais. O único vínculo que sobrou para ela era a irmã, que também perdeu. Aquelas pessoas que ela estava na casa tratavam ela muito, muito, muito mal. Então ela não tinha vínculo nenhum. Quando o presidente olha para ela e ela vê que ele está acompanhado de duas geishas e que ele trata aquelas duas geishas muito bem e que ele a trata extremamente bem, foi a única pessoa do filme inteiro, incluindo o pai e a mãe, porque a mãe não olha para ela porque a mãe está praticamente desfalecida. A sensação que a gente tem é que a mãe está literalmente à beira da morte, né? Ou praticamente morta já. E muito provavelmente o que dá para a gente subentender é que o pai vendeu as filhas porque ele devia estar precisando de dinheiro para tentar salvar a mulher. Essa é a sensação que eu fiquei, né? Que ele não tinha recurso, porque a mulher está deitada num colchão assim de uma forma muito, muito, como é que eu vou falar? Muito simples assim, não é nem simples a palavra que eu queria falar. Muito Ela está pouco imóvel, né? recurso, né? Com muito pouco recurso, não tinha recurso. Então a sensação que dá é que ele vendeu as filhas para tentar salvar a mulher. Essa foi a sensação que eu fiquei. Não sei se foi a sensação que você ficou também, né? E então assim, o quanto a gente faz as coisas para ter vínculo. Quando ela entendeu que ser geisha na cabecinha dela pequenininha, ser geisha era ser tratada daquele jeito. E andar com um homem que trata bem as pessoas, ali ela falou: quero ser geisha. Ali ela falou: não, agora para mim faz sentido. Agora para mim eu tenho um motivo para querer ser geisha. Porque foi a única pessoa no filme inteiro. Porque a irmã também, elas eram muito próximas, mas a irmã foge, larga ela para trás. Então, né, a família dela abandona ela, o pai vende, a mãe tá doente, a irmã foge. Então ela não tem vínculo. E aí alguém que olha para ela para oferecer esse amor, esse vínculo, que preenche o coração dela ali, que acende a vontade dela de... Ela tem ali uma vontade de viver, né? Ela tem brilho. E uma coisa que você foi falando, eu fui pensando aqui, né? Como a gente resiste mesmo à vida, mas uma coisa que me tocou profundamente é quando a gente fala de novo das moedas que ela joga, o quanto a gente está disposta a aguardar os acontecimentos. No tempo dos acontecimentos, no tempo de Deus, vamos colocar aqui. Porque quando a gente entra em contato com o nosso desejo, é para ontem, né? No mundo que a gente vive hoje, então, da internet, que tudo tá na nossa mão com um clique,
Esperar 10 minutos por alguma coisa que a gente deseja já é demais. A gente desiste e vai para outra coisa. Então, assim, ela espera uma vida inteira. Ela espera uma vida inteira. Ela conhece o presidente criança, muito criancinha, e vai ficar com o presidente lá no final da vida, no final do filme, quando ela já é adulta, já é gueixa, já perdeu a virgindade, já aconteceu tudo com ela. E ela estava tão desesperada para ter o presidente, para estabelecer aquele vínculo que para ela era o amor, né, o olhar amoroso, que ela se submete a deitar com aquele americano, se permite ser beijada, ele tira a roupa dela, ela se submete a ser invadida, violada, para que o amigo do presidente, que o desistisse dela, para que o caminho ficasse livre para o presidente. E depois ela morre de vergonha dali. Depois ela entende que ela nunca mais teria a chance de estar com o presidente. Porque ele olha, ele chega e vê aquela cena e sai e vai embora sem falar nada. Ela sai correndo atrás dele e não consegue se justificar o porquê. Ele não quer ouvir, ela não quer. Ele tem uma decepção muito grande com ela. Então, ela volta para a mesma tristeza da infância dela. Porque ela entende que ela fez algo muito ruim de novo e que ela nunca mais vai ter a chance de ter o amor do presidente. Ali ela continua amando o presidente, mas ali ela volta a ficar triste. Ali naquela hora ela volta a se conectar com com a sensação de que ela não tinha valor. De que ela não teria nunca mais, ela nunca seria perdoada por ele, que eles nunca iam ficar mais juntos e que nada ia acontecer. Até o momento que acontece a guerra e que ele cuida das duas, né? Manda uma para um lado, a outra para o outro. A mulher que treinou, que a treinou, que cuida dela. E aí até o final do filme, quando o amigo do presidente volta atrás dela para poder pedir ajuda e tal. Então, assim, e o presidente também, essa cena eu acho que é importante de comentar, ele tem um débito de vida, né? O amigo salvou a vida dele em algum momento, que agora eu não lembro qual que era. Então, ele abre mão do amor que ele tem pela geisha, ele abre mão do amor que ele tem por aquela mulher, em consideração a um débito, né? A uma sensação de débito mesmo. E só lá no fim do filme que ele vai ver que o amor que ele tinha por ela era maior e que ele resolve assumir o amor para o amigo, né? Resolve não ter mais segredo, mas isso por quê? Porque o amigo desistiu dela depois que ela se deitou com o americano, né? Que ali ela se deitou para ser pega mesmo, não foi para chegar às vias de fato do sexo em si, mas só para fazer uma cena, né? Mas o quanto nós às vezes também o quanto a gente se submete a determinados lugares, né? Porque aí você está falando assim, ela aceita a vida dela, mas em algum momento também ela briga com a vida, ela quer conduzir a vida. Essa hora que ela combina com a amiga e faz um plano para o amigo, né? Para o amigo do presidente pegá-la com outro, que ele não ia querer ela de jeito nenhum, e ficar livre para o presidente. Ela não pensa também que se o amigo tivesse pegado também, sei lá, se o presidente ia ficar com ela ou não. Ela não para pra pensar isso, ela só para pra pensar em se livrar. Então, isso a gente faz, né? A gente não aprende a nadar com o rio da vida, a fluir com os acontecimentos, a aceitar. A gente fica aí batendo cabeça com a vida o tempo todo. A vida traz uma coisa, a gente quer outra, e a gente quer fazer do nosso jeito, e a gente quer conduzir a vida e dá errado mesmo, porque dá errado, porque não é para ser naquele momento, naquela hora. Então fiquei refletindo sobre isso. Deixa eu ver aqui que parece que tem uma pergunta. Ah, não, são só aqui a Gisele dando boa noite, a Aparecida dando boa noite, falando linda live. E o Rodrigo, um amigo querido, que bom ter sua presença aqui, Diguinho. Obrigada pelo seu elogio. Um abraço para você também. Então, fiquei aqui pensando depois que você falou, né? Como que a sabedoria da vida
está na gente aprender a fluir na vida com o rio da vida, que é um aprendizado até o último dia de vida, pelo menos para mim até o último dia de vida, porque, né, o que mais a gente faz é nadar contra a correnteza. E aí a gente cansa, a gente se esforça horrores, não sai do lugar, né? Às vezes até vai mais para longe, porque no momento que a gente cansa, a correnteza leva a gente para mais longe do nosso objetivo. E aí, muito dificilmente, assim, é um treinamento mesmo, que o próprio caminho do autoconhecimento nos ensina a aprender a nadar a favor da correnteza, a aprender a soltar o controle, aprender a confiar na vida, que a gente pode chamar de confiar na vida ou confiar em Deus, como a Letícia trouxe aqui, né? A maioria das vezes a gente quer controlar a vida e direcionar a vida para onde a gente acha que deveria ir. E quanto esforço a gente gasta, quanta energia a gente gasta em vão, muitas vezes. E esse ponto que você disse em relação ao autoconhecimento é muito importante, é essencial mesmo nesse processo, porque eu penso que só através do autoconhecimento a gente reconhece o que a gente resiste na vida. Se você não se conhece, você não sabe o que é que você está resistindo e não sabe por que você está resistindo. Né? Por que eu simplesmente não aceito determinadas coisas para ver o que acontece? Talvez a vida ficaria muito mais fácil se determinadas situações, principalmente aquilo que está realmente fora do nosso controle, pudessem ser vistas assim: olha, eu aceito essa situação, não é o que eu quero, mas eu aceito ela na minha vida agora para que eu possa até caminhar mesmo, e aí com mais leveza, mais, como você falou, fluindo mesmo com isso que me é apresentado, né? Quando a gente não se conhece, a gente resiste, eu penso assim, a gente resiste, a gente nem percebe que a gente está resistindo, a gente não entende por que a gente está resistindo, a gente não sabe para onde que a gente quer ir. Também tem isso, né? No caso dela, no momento em que ela soube para onde ela queria ir, o que ela queria para a vida dela, tudo fluiu, mesmo um trabalho que não era o que ela queria. Até isso fluiu com mais facilidade. Porque também ela já sabia o que ela queria. Saúde, Dani. Então, esse autoconhecimento também permite que a gente saiba o que a gente quer. Porque senão também, o tempo todo a gente é conduzido pelas circunstâncias da vida, né? Ah, todo mundo na minha casa é advogado, então eu também vou fazer direito. Mas eu nem sei se realmente eu tenho perfil, se é o que eu gosto, se é o que eu quero fazer. Eu vejo, por exemplo, dentro do meu caso, assim, eu nunca me pesquisei a fundo para saber se a área da educação era realmente a área com a qual eu queria atuar quando eu fiz a pedagogia. Mas na minha família, várias pessoas são professoras, várias pessoas são educadores, tinha a escola da família. Então você vai, então tá, então esse é o caminho. Esse é o único caminho que existe. Então, e aí a vida vai dando uns trancos mesmo, né? Vai mostrando assim, olha, vamos avaliar se é esse mesmo caminho que você quer seguir, porque se você nem se conhece, como que você sabe? Como que você tem tanta certeza que essa é o caminho, o seu caminho? Então, esse processo de autoconhecimento, com certeza, para mim, é o processo mais importante aí de nós entendermos o que a gente realmente quer, entender por que a gente resiste, quais são essas feridas que a gente traz, o que essas feridas estão trazendo para mim de crenças, de verdades a respeito da vida, que me fazem resistir mais, que me fazem aceitar também determinadas coisas mais, como no caso da própria geisha, da protagonista do filme. Aceitava apanhar, né? Querendo ou não, estava ali apanhando, estava ali sofrendo, passando por situações difíceis dentro da casa onde ela morava, mas que ela também não sabia o que mais que ela podia fazer, né? Não tinha força para falar assim, não, peraí, você não vai me tratar dessa forma. Então, esse processo é muito importante e penso que
fica aí o convite também, né, para as pessoas buscarem essa jornada aí de autoconhecimento, de encontrarem aí a sua caminhada, na sua caminhada, um momento para poder se conhecerem mesmo, para a gente se autoconhecer, né? E uma coisa que eu queria falar, que você trouxe aí, né? Aprender a fluir com o rio é completamente diferente de deixar a vida me levar, né? Uhum. Porque deixa a vida me levar, eu não assumo responsabilidade. Assim, eu vim fazer isso porque fulano mandou, porque a minha família é assim, porque não sei o quê. A gente não tem você não sabe para onde você vai, nem o que você quer. Aí o outro faz, você vai, o outro, né? Você não tem personalidade, você não tem responsabilidade, você não assume. Agora, aprender a fluir com o rio é aprender a aceitar as coisas como elas são e aceitando as coisas como elas são, poder ter um direcionamento com menos gasto de energia. Porque bater de frente com a vida, nessa luta da não aceitação daquilo que nos chega, é uma grande desperdício de energia mesmo. Porque a vida não está aqui para satisfazer nossos desejos. A vida está aqui para nos ajudar, né? Para nos ensinar e nos ajudar a evoluir. Então, se a gente vai evoluir pela dor ou pelo amor, é uma escolha. Enquanto a gente resiste aos acontecimentos da vida, bate de frente com a vida, fica nadando contra a correnteza, a gente vai ter gasto de energia e dor. Porque a vida não vai ceder. Ah, coitada, ela não quer que seja assim, vou fazer do jeito que ela quer. Não, a vida não está importando se você está gostando ou não gostando. Se você tem que aprender aquilo, ela está ali para te ensinar o que você tem que aprender. Ela está aqui para te fazer uma pessoa melhor, para me fazer uma pessoa melhor, para fazer todo mundo melhor. Então, se a gente vai se tornar uma pessoa melhor, eu falo que a vida é muito como assim, como uma escola, como uma faculdade, né? Se você aprendeu uma lição, se você aprendeu todas as matérias daquele ano, você vai para o ano seguinte. Mas se tem uma matéria que você não aprendeu e que ela é pré-requisito para as próximas, você volta, você fica ali, você vai mais um ano de tudo aquilo. A vida é assim. Tem um aprendizado. Você aprendeu? Ok, vamos para o próximo. Não, não tem, tem um aprendizado. Você está aí batendo cabeça, você está brigando com a vida, você não... vão repetir. E aí os ciclos vão se repetindo, né? Às vezes só mudando de nome. Muito comum a gente ver esse relacionamento. Pessoas se relacionamento sei lá, com o Carlos. Aí o relacionamento é de um determinado jeito, em um determinado momento chegam ao fim, e a pessoa não aprendeu com aquele relacionamento, aí começa a se relacionar com o Pedro, e aí o Pedro é a mesma coisa do Carlos, é o mesmo tipo de relacionamento com pessoas diferentes. Então, significa que a pessoa está batendo cabeça ali, não está aprendendo o que precisa aprender, né? E fluir com a vida é isso, é tomar a responsabilidade. Imagina que a gente está num rio e que a correnteza, a gente quer chegar em um lugar. Como usar a correnteza a nosso favor? Se eu tenho que ir para a direita e a correnteza está indo para um lado, como que eu posso ir para a esquerda para depois ir para a direita? Né? Usar a nosso favor ali. E confiar nessa força dessa entrega. Não ficar batendo tanto cabeça. Mas deixar a vida levar é uma atitude infantil. É uma atitude infantil porque né, você não assume nenhuma responsabilidade. Ah, eu vim parar aqui porque entrei no rio, não sabia que rio que era, nem para onde que ele ia. Quando eu vi, eu cheguei aqui porque alguém mandou entrar nesse rio. Então não é isso que é fluir com a vida, né? Fernanda também tá, a Cíntia também tá dando parabéns aqui. Vou abrir um pouquinho os comentários agora, para as pessoas verem, né? Porque se alguém quer comentar, gente, nós vamos ativar os comentários aqui, que as pessoas já estão comentando nas perguntas. Então, quem está aqui com a gente agora, nesse momento, que queria comentar alguma coisa, que com a nossa, né, com o que a gente trouxe aqui, com o que a gente falou, com o filme, o que você sentiu reverberar aí dentro de você? Fez sentido o que a gente falou? Algumas pessoas comentaram aqui, né? Eu vou comentar aqui também a Cíntia disse, boa noite, parabéns pela live. Passaram uma linda mensagem. Obrigada. Obrigada a você, Cíntia. Alguém mais, gente, quer comentar aqui? Como é que vocês estão se sentindo? Faz sentido? Vocês também se veem aí, às vezes, batendo cabeça, nadando contra a correnteza, brigando com a vida?
Ou tá tudo muito fluido aí? Estão aprendendo a fluir com o Ri? Já estão sabendo? Como é que é? Conta aí pra nós um pouquinho, quem tá aqui com a gente agora ao vivo. Tô sentindo falta da Arlete. A Arlete não tá aí hoje. Não, Arlete, já tô acostumada com a sua presença aqui todo dia, toda terça. A Arlete é da Luiz tá acenando, Ana também. O Aparecido disse que foi assim que ele aprendeu a nadar. Aparecido também tá aí conosco nas lives. Tem várias pessoas aqui, quase todas as nossas lives, né, Letícia? É isso mesmo. Quem mais, gente? Comenta alguma coisa, conta pra gente o que que vocês estão sentindo. Faz sentido o que a gente trouxe aqui, a reflexão que a gente fez. Hoje o pessoal tá mais tímido. Na última live, o pessoal tava comentando mais, interagindo mais com a gente. A Cíntia, nadar e aprender a nadar ao mesmo tempo. É isso aí, Cíntia. O caminho se faz na caminhada, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma consideração aqui? Senão nós vamos abrir para o filme da próxima semana. Liane Dutra, parabéns, muito obrigado pela explicação de cada uma. Gratidão, meninas, nós que agradecemos. Aparecido, eu amei a live, só agradeço vocês por deixar muita coisa boa pra gente. Nós que agradecemos. Gisele, gostei muito das reflexões e vou achar um tempinho para assistir o filme. Ótimo, Gisele, assista mesmo, que vai valer a pena, viu? Mesmo que a gente tenha contado todo o filme aqui, você já vai poder ter um outro olhar. Vai ficar mais claro também, né? Porque às vezes fica confuso, porque é um tanto de gueixa, e aí a gente fala, não sabe se ficou tão claro quais eram as gueixas. Mas é um filme muito interessante, vale muito a pena assistir. Também quero agradecer todos os comentários. Gratidão, Cíntia, que está aí participando. Gratidão, Liane, Gi, Aparecido. A Anitta também, que tinha mandado mensagem mais cedo. Gratidão aí pela presença de todos aí. Dani, você sabe, podia falar já o filme da semana que vem, enquanto o pessoal vai escrevendo? O filme da semana que vem já ficou escolhido, né? Sueli, boa noite. Já Nós ficou escolhemos. escolhido na semana passada, que é o filme. É um filme que é a história de um homem super mulherengo. É uma comédia romântica deliciosa de assistir. Se vocês não assistirem, gente, pelo amor de Deus, porque ela é muito bacana. Chama Minhas Adoráveis Ex-Namoradas. É isso mesmo? Minhas Adoráveis, que é o filme? Como é Acho que que é chama? isso mesmo. Deixa eu procurar aqui, peraí. Eu acho que é isso mesmo, mas a gente vai colocar lá também. Boa noite, viu, Aparecido? Sueli, saudade de vocês. Que bom que você está aqui conosco. Minhas Adoráveis Ex-Namoradas. Eu acho que é isso mesmo. Ah, tá. Vai postar lá depois. É isso, Minhas Adoráveis Ex-Namoradas. Né? É a história de um homem que passa por uma coisa na infância, não tem na Netflix, mas ele tem onde que eu te falei que eu vi? Não lembro. No Google Play, não é? Google Play. Tem no Google Play para assinatura, para locação por R$ 7,90. Super baratinho. Não achei em outro lugar, não, tá? Mas, gente, é imperdível esse filme, porque é um homem, assim, super bonito, super bem sucedido, mas lotado de mulher. As mulheres andam atrás dele o dia inteirinho. E ele ainda trabalha, porque ele é um fotógrafo, trabalha com mulheres. E ele é muito. Como é que eu vou falar a palavra? Babaca mesmo com as mulheres. A palavra é essa. Ele não é uma pessoa bacana com as mulheres, né? Então,
não tem muito respeito. E aí, nesse filme, deixa muito claro onde ele aprendeu a tratar as mulheres assim. O que aconteceu na infância dele, na infância e adolescência dele, que ele aprendeu a tratar mulheres dessa maneira. Então, é um filme que vale muito a pena ser visto. Aparecido, tô falando, não gosto nem de lembrar, e é isso aí, né, Aparecido? Então, que bom que você não gosta de lembrar. Senão fica Ai, outra ai. fase. Mas, gente, vale super a pena. E pra gente ver como que a gente sofre influência mesmo, né? E a gente faz determinadas coisas acreditando que tá certo. A gente não faz as coisas pensando assim, tô fazendo tudo errado porque eu quero sacanear aquela pessoa. Não, a gente faz porque a gente acha que tá certo. Então, esse filme é um filme muito legal. E aí fica a nossa dica aí. Pois é difícil, Aparecido. Fica a nossa sugestão para a semana que vem, um convite para vocês procurarem, né, assistirem o filme, porque a ideia é a gente trazer essa mesma discussão que a gente tem trazido todas as terças a partir do filme. E como a Dani disse no começo desse encontro, para quem não estava aqui, a nossa ideia é não mais usar o tempo para contar a história do filme, né? Porque a gente sabe que gasta um tempo e que é muito mais rico se vocês conseguirem assistir antes. Por isso que a gente já está avisando qual é o filme com uma semana de antecedência para que vocês tenham tempo para assistir. Então, a gente ainda não sabe quanto que a gente vai parar, mas provavelmente, dando continuidade aí a esse projeto, mais um pouquinho para frente, a gente já não vai contar o filme, a história toda, não. Falar rapidamente o que é que aconteceu, mas é importante que vocês vejam as cenas, conheçam mesmo, né, a história do que a gente vai falar, para que vocês possam aproveitar mais a live e também acho que Dani concorda comigo, possam participar mais conosco do que a gente está apresentando. Né? Porque uma coisa é eu falar assim, gente, no filme acontece isso e a gente fez uma reflexão assim. A outra coisa é, nós assistimos e fizemos essa reflexão. E vocês? O que vocês pensam disso que a gente está trazendo? Vocês concordam, não concordam? Mas se vocês não assistirem o filme, fica mais difícil trazer essa troca, a gente conversar e fazer com que a live fique mais rica com a colaboração de vocês, né, Dani? É isso aí, foi o que a gente conversou, né? Nós queremos abrir espaço para uma troca, né? Para a gente Isso. ouvir vocês, mas e para a gente trocar uma ideia mesmo, para a gente refletir juntas aqui, todo mundo, e para vocês também trazerem o sentimento de vocês, a maneira como tocou cada um de vocês, né? Ah, eu Isso. assisti essa cena, me tocou assim. Eu refleti né, queria contribuir com a live com esse sentimento, com essa lembrança ou com essa informação, para que possa ser mais rica a live, porque demanda um tempo, Letícia, ficar contando o filme aqui. Não é igual assistir o filme, né? Quando vocês assistem, vocês sabem disso. E perde um tempo da gente trocar, né? O filme tá aí para vocês assistirem, tá? Então já estamos começando a avisar que nós vamos parar. Nós vamos trazer umas cenas específicas e falar sobre cenas específicas, mas nós não vamos mais contar o filme. E aí, para quem não assistir, pode ser que não fique uma coisa muito de fácil compreensão. Pode ser que quem não assistir com a gente antes não consiga acompanhar tão bem. E aproveitem, gente, essa oportunidade para vocês também trazerem coisa de vocês, para vocês também terem um espaço de falar, de poder contribuir, não só aqui para a live, não, mas de ter essa maneira que quando a gente fala, a gente elabora melhor nosso sentimento. Então, aproveitem esse espaço aqui para uma oportunidade de elaboração, né? Porque para a gente falar, a gente pensa, eu queria falar aí, mas como que eu vou falar? E aí a gente vai elaborando o sentimento, elaborando as memórias que vêm junto com as cenas, né? Porque os filmes tocam a gente em determinados momentos, porque tocam uma lembrança nossa, tocam uma memória que a gente tem. Então aproveitem essa oportunidade, esse espaço aqui, para a gente poder tornar mais rico esse momento do que tem sido. Nosso objetivo é trazer
né? Mais oportunidade de troca mesmo. Ô, gente, então é isso por hoje, né? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, que está com a gente aqui até agora, até o final. Eu fico bem feliz aqui, né, do espaço que a gente está construindo com vocês. E a gente quer dar mais da gente, né, Letícia? A É gente isso quer dar mesmo, com mais espaço para certeza. vocês. É isso Tá mesmo. bom? Gratidão a todas aí. Gratidão pela participação de todos vocês. E até na semana que vem, então, terça-feira, às 20h30, para o nosso próximo encontro, né? Muita gratidão, Hortência, a todos aí. Gente, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. Até semana que vem. Assistam o filme. E quem entrou agora no finalzinho e pegou a live só no final, vai ficar gravado aqui na página Sementes do Florescer. Vai ficar gravado também no YouTube, no meu canal e no canal da Letícia. Tá? O meu canal também é Sementes do Florescer. E o canal do YouTube da Letícia também é Ho'oponopono Anjos. Nós agradecemos todos os elogios, a presença de vocês. E a gente se vê na semana que vem outra vez, tá bom? Um beijo, Beijo. Letícia. Beijo todo mundo aí para vocês. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Gratidão, Dani. Beijo. Gratidão, queridos. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.